Vamos nessa? Que a hora é essa? Então vamos lá. Substantivo, primeira classe gramatical, abrindo os trabalhos. Vamos que vamos? Foco, força, fé? Então vamos nessa. Olha na telinha, vai. Classes gramaticais. Substantivo. Substantivo é uma palavra que nomeia, por isso que é chamado de nomeador ou de nome. Tudo que a gente consegue dar nome é um substantivo. Então, por exemplo, você está numa sala, aí você olha para uma cadeira, qual é o nome que você dá à cadeira? Cadeira. Quando você olha para um quadro, qual é o nome que você dá ao quadro? Quadro. Quando você olha para o teto, qual é o nome que você dá ao teto? Teto. Quando você olha para o ar-condicionado, qual é o nome que você dá ao ar-condicionado? Ar-condicionado. Então, meu nobre, o substantivo é um nomeador. Substantivo é uma palavra que nomeia, é uma palavra que dá nome a tudo. Seres, coisas, pensamentos, sentimentos, ações, estados, condições, enfim. Tudo que você pode nomear, tudo que você pode nomear é um substantivo. Beleza? Tá claro? Maravilha. O substantivo também é uma palavra variável em gênero, número e grau. Isso significa o quê? Que a palavra pode mudar de gênero. Eu posso ter, por exemplo, cão, cadela. Eu posso ter cachorro, cachorra. Eu posso ter sogro, sogra. Número. A palavra pode variar, pode indicar singular, um só, ou plural, mais de um. Então eu digo palavra, singular. Palavras, plural. Mesa, singular. Mesas, plural. Fernando, singular. Fernandos, plural. João, singular. Joões, plural. O substantivo também pode variar em grau. O que significa isso? Quando eu digo que o substantivo varia em grau, isso significa que ele pode ter o seu tamanho, a sua dimensão aumentada ou diminuída. Então o grau está ligado à ideia de intensidade, de dimensão, de tamanho. Então quando eu digo assim, ó, caderno, grau normal. Cadernão, grau aumentativo. Caderninho, grau diminutivo. Beleza? Então, quando a gente diz que uma palavra varia em gênero, número e grau, ela tem grande chance de ser um substantivo. Porque os substantivos podem variar em gênero, número e grau. Beleza? Outra coisa importante é que os substantivos são, normalmente, o núcleo dos termos sintáticos. Quando eu falo normalmente, é tipo assim, 99% das vezes, tá? O substantivo é núcleo dos termos sintáticos. Quando eu falo 99, existe 1%, tá bom? Então não é sempre não. O que seria o núcleo dos termos sintáticos? Vamos lá, quando eu tenho um sujeito, e o sujeito é composto por mais de uma palavra, e a palavra mais importante é chamada de núcleo, normalmente esse núcleo será um substantivo. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Olha para mim rapidinho. Quando você diz assim, quer ver, ó? A casa de praia era luxuosa. O que era luxuosa? A casa de praia. Concorda comigo? Então a casa de praia é o sujeito. Beleza, esse é só um exemplo para explicar o que é o núcleo. Quando eu digo a casa de praia, quando eu digo que a casa de praia é o sujeito, qual é a palavra mais importante dentro dessa expressão, a casa de praia? É o a? É a palavra casa? É da ou é a palavra praia? Para você ter certeza qual é o núcleo, a coisa é muito simples. Basta você reescrever a frase retirando as palavras. E você vai perceber qual é a mais importante. Vamos ver, vamos lá. A casa de praia era luxuosa. Tira casa de praia. Deixa só o a. A era luxuosa. Tem sentido nenhum. Casa era luxuosa. Já está melhor, né? De era luxuosa. Faz sentido nenhum. Praia era luxuosa.
Talvez. Aí você fica entre casa e praia, não fica? Só que o núcleo do sujeito não pode ser praia, porque praia vem antecedido de preposição. E não existe sujeito regido de preposição. Vulgarmente falando, não existe sujeito preposicionado, sujeito regido de preposição, tá certo? Existe aí uma leve diferença, mas, grosso modo, o sujeito não pode ser preposicionado. Então você não poderia dizer que o núcleo do sujeito é praia. Até porque, você concorda comigo que quando eu digo a casa de praia era luxuosa, o que era luxuosa? É uma praia que é luxuosa ou uma casa que ficava na praia que era luxuosa? Então é a casa, concorda comigo? Então casa é o núcleo do sujeito. Note que eu falei tudo isso para dizer que casa é um substantivo. Porque 99% das vezes o substantivo é o núcleo dos termos sintáticos, tá certo? Por que você falou tudo isso de substantivo, Pestana? Que o substantivo nomeia, varia em gênero, número e grau, é o núcleo dos termos sintáticos. Eu falei tudo isso porque algumas bancas pedem para você reconhecer as classes gramaticais. Reconhecer, por exemplo, um substantivo numa frase. Como é que você vai reconhecer? Se você não sabe identificar um substantivo. Então você precisa saber as características do substantivo para identificar o substantivo. Concorda comigo? Beleza. Vamos à prática. Olho na telinha, vai. Olho na telinha. Vamos que vamos. Identificação do substantivo. Primeira frase. Aqueles 3 famosos atores de comédia farão um filme sobre concursos públicos. Tá sabendo? Eu fiquei sabendo disso recentemente. Acho que é o Selton Mello, o Fábio Porchat e um maluquinho agora que eu esqueci o nome. Não sei se é o Gregório do Vivier, não. Enfim, aqueles 3 famosos atores de comédia farão um filme sobre concursos públicos. Vamos identificar os substantivos dessa frase? Vamos lá. Aqueles 3 famosos atores de comédia farão um filme sobre concursos públicos. Quais são as palavras nomeadoras que dão nome aos seres? Aqueles dá nome aos seres? Ou só identifica quais são os seres? Só identifica, só determina quais são os seres. Não dá nome aos seres. Você não chama ninguém de aquele ou aquele. Não, não faz sentido. 3 é um numeral, né? Convenhamos, todo mundo sabe isso. Famoso está caracterizando uma palavra. Uma pessoa é famosa, então famoso é um adjetivo. Atores. Opa, ator tem cara de substantivo, né? Atores. Por quê? Porque está nomeando uma pessoa. Eu posso dizer que uma pessoa é um ator. Eu posso nomear alguém como ator. Você é um ator. Ator é o quê? É um substantivo, portanto. Observe que varia, apesar de estar no masculino, né? Apesar não, além de estar no masculino, também está no plural, certo? Atores. Então, atores é um substantivo. Será que esse substantivo pode variar de grau? Atorizinhos, atorzão, pode. Então tem cara de substantivo. Beleza? E é de fato um substantivo. Note o seguinte, aqueles 3 famosos atores de comédia farão um filme sobre concursos públicos. Quem fará um filme sobre concursos públicos? Aqueles 3 famosos atores de comédia farão um filme sobre concursos públicos. Tudo isso que eu coloquei entre parênteses é o sujeito. Eu não falei para você que o substantivo é o núcleo dos termos sintáticos? Então qual é a palavra mais importante? Aqueles 3 famosos ou de comédia? Nenhum deles, pô, é atores. Então atores é o núcleo, afinal de contas são os atores que farão um filme sobre concursos públicos, concorda? Portanto, atores é um substantivo. Outra coisa importante, cara, outra coisa bastante importante. Normalmente, isso aqui é algo muito importante que eu vou falar. Normalmente o substantivo vem acompanhado de determinante. O que são determinantes? Determinantes são pronomes, artigos, numerais, adjetivos.
Observe que aqueles é um pronome demonstrativo, está ligado a atores. 3 é um numeral, está ligado a atores. Famosos é um adjetivo, está ligado a atores. De comédia é uma locução adjetiva, está ligado a atores. Então, esses vocábulos, no caso aqui pronome, numeral, adjetivo, que é uma locução adjetiva, é uma locução porque é um grupo de vocábulos. E adjetiva porque tem valor de adjetivo. Percebe que todos esses elementos que circundam atores estão relacionados a atores? Então, toda vez que você tiver pronome, numeral, adjetivo, artigo, locução adjetiva ligado a uma palavra, essa palavra será, 99% das vezes, um substantivo. Tá claro isso? Beleza? Maravilha. Só que não acabou não, ó. Eu posso dizer que comédia também é um substantivo. Por quê? Porque é o nome que eu dou a um gênero do teatro, se é que eu posso dizer isso, né? Um gênero da representação. Enfim, comédia é um substantivo porque nomeia um determinado ser, uma determinada coisa. Mais do que isso, eu poderia variar a palavra comédia? Em gênero não tem como, né? Mas em número tem. Comédias. Comédia-zona. Comédiazinha. Eu poderia variar em grau também. Então tem cara de substantivo. Seria comédia núcleo dos termos sintáticos? Bem, como eu tenho uma locução de comédia, e o núcleo da locução é normalmente um adjetivo, ou melhor, e o núcleo da locução é normalmente um substantivo, isso é mais um motivo para eu dizer que comédia é, de fato, um substantivo. Então eu tenho, além de atores, comédia também é um substantivo. Continuando. Farão um filme sobre concursos públicos. Filme é um substantivo porque está antecedido de artigo indefinido. Portanto, filme é um substantivo. Além disso, filme é um nomeador. É uma palavra que nomeia determinada coisa, determinada arte, determinado projeto, enfim. É uma palavra que nomeia determinada coisa. Além disso, note o seguinte, aqueles 3 famosos atores de comédia farão, o que eles farão? Um filme sobre concursos públicos. Percebe? Tudo isso aqui é um objeto direto. E o núcleo do objeto direto é filme. É um substantivo, é a palavra mais importante. Afinal de contas, eles farão o quê? Farão sobre? Farão concursos? Farão públicos? Não. Eles farão filme. Então, filme é o núcleo, é a palavra mais importante do termo sintático objeto direto. Dá para variar a palavra filme em número? Dá, filmes. Em gênero não dá. Em grau dá. Filmão, filminho, sem problemas. Além de atores, além de comédia e filme, também tenho concursos. Concursos é um substantivo por quê? Vamos lá. Públicos, percebe que é um adjetivo? Está caracterizando concursos. Não estou falando de qualquer concurso, estou falando de concursos públicos. Portanto, públicos, se é um adjetivo, está caracterizando concursos. E lembra que eu falei para você que os determinantes, adjetivo, artigo, pronome, numeral, tais vocábulos normalmente estão ligados a substantivos. Se públicos é um adjetivo, está caracterizando concursos, concursos só pode ser um substantivo. Além disso, concurso pode variar em número. Na verdade, já está no plural, né? Em gênero não tem como, mas em grau também pode. Concursozão, concursinho, concursozinho. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Que mais? Um filme sobre concursos públicos. Observe que sobre concursos públicos é um termo sintático cujo núcleo, a palavra mais importante é concursos. E aí, meu camarada, se eu tenho filme sobre concursos públicos é um adjunto adnominal, o núcleo desse termo sintático é um substantivo, no caso, concursos.
Então, a gente pode provar que atores, comédia, filme e concursos são substantivos, seja pela questão semântica, ou seja, eles são nomeadores, seja pela questão morfológica, ou seja, eles podem variar em gênero, número e ou grau. E, do ponto de vista sintático, o substantivo é normalmente o núcleo dos termos sintáticos. Então dá para eu achar, identificar o substantivo por meio de 3 critérios diferentes. Beleza? Não se esqueça que normalmente os substantivos estão determinados por adjetivo, artigo, pronome, numeral. Ok? Vamos ver a segunda frase aqui. Vamos lá. Curiosos de plantão costumam deixar de ser curiosos quando outros os observam. Note que curiosos é normalmente um adjetivo. Concorda comigo? Fulano é curioso, fulana é curiosa. O homem curioso, a mulher curiosa, percebe que curioso é normalmente um adjetivo? Ou seja, é uma palavra que caracteriza um substantivo? Maravilha. Note você que, nesse caso, eu não posso dizer que curiosos é um adjetivo. Ué, por quê, Pestana? Cara, é um substantivo por todos os motivos que eu dei anteriormente. Raciocina comigo. Curiosos de plantão costumam deixar de ser curiosos quando outros os observam. Curiosos de plantão costumam deixar de ser curiosos. Quem costuma deixar de ser curioso? Curiosos de plantão costumam deixar de ser curiosos. Percebe que isso aqui é o sujeito? E eu falei para você que o núcleo do sujeito é normalmente um substantivo. Como é que eu tenho certeza que isso é um substantivo? Bom, existe 99% de chance de ser um substantivo. Para eu bater o martelo, vamos lá. É uma palavra que varia em gênero, número e grau? Curioso, curiosa, curioso, curiosos, curiosas, curiosinho, curiosão. Dá para eu variar em gênero, número e grau? Sim. Então tá com cara de substantivo mesmo. É uma palavra que nomeia determinadas pessoas. Eu poderia dizer, né? Os curiosos vieram aqui. Eu estou falando sobre pessoas. Então, curioso está nomeando determinadas pessoas. Agora, para fechar o caixão de vez, observe que de plantão é uma locução adjetiva. Eu não estou falando de quaisquer curiosos. Eu estou falando sobre curiosos de plantão. Então, de plantão está caracterizando curiosos, de modo que eu já não tenho mais dúvida nenhuma que curiosos é um substantivo, sem dúvida alguma. Por outro lado, eu tenho outro curioso aqui na frase. Só que você concorda comigo que este segundo aqui, curiosos, é um adjetivo? Por que é um adjetivo? Porque está caracterizando curiosos de plantão. Vê se não é. Curiosos de plantão costumam deixar de ser curiosos. Percebe que aqui está qualificando, caracterizando? Então, diferente do primeiro, curiosos, o segundo está caracterizando. Portanto, é um adjetivo. O primeiro, curioso, está nomeando e não caracterizando ninguém. O segundo está caracterizando e, portanto, é um adjetivo. Então, observe que a mesma palavra, em contextos diferentes, podem pertencer a classes gramaticais diferentes. Cuidado com isso no dia da prova. Tá claro? Beleza? Show de bola. Só queria falar mais uma parada para você, só que dessa vez olhando nos seus olhos. Olha para mim, se liga só. Imagina se eu falasse assim, quer ver, ó? Pretinha, vem aqui que eu quero falar contigo. Branquinha, vem aqui me fazer um favor. Pretinha, branquinha. Até onde a gente sabe, pretinha, branquinha são adjetivos, né? Ela é pretinha, ela é branquinha. Não são adjetivos?
Só que, neste caso, percebe que eu estou dando nome a uma pessoa? Pretinha, vem aqui. Branquinha, faz o favor. Percebe que nesse caso, pretinha e branquinha estão nomeando pessoas? Se estão nomeando pessoas, não podem ser adjetivos. São substantivos. Beleza? Tranquilo? Mesmo? Então tá bom. Vamos que vamos. Olho na telinha. Olho na telinha. Vamos que vamos. Tipos de substantivo. Vamos lá. Olha, isso aqui eu vou falar só por descargo de consciência. Chance disso cair na prova é 0,1%. Então vamos lá. Substantivo comum é aquele substantivo que representa todos os seres de uma espécie. Então, por exemplo, cidade é um substantivo comum porque é uma palavra que representa todos os seres da espécie cidade. Por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade? É. Campos dos Goitacazes é uma cidade? É. São Lourenço é uma cidade? É. Enfim, eu posso falar que várias cidades. O fato é, a palavra cidade é um substantivo comum porque representa todos os seres de uma espécie, da espécie cidade. Aluno é a mesma coisa. Você é um aluno, outro aluno que está do teu lado é outro aluno que está atrás de você é outro aluno que está do teu lado esquerdo é outro aluno que está na tua frente é outro aluno. Enfim, aluno é uma palavra genérica, digamos assim. É uma palavra que representa todos os seres da espécie aluno. Curso é uma palavra que representa todos os seres da espécie curso. Existe o estratégia, existe o ponto dos concursos, existe, enfim, existe um monte de... eu vou passar, existe o pra passar, múltiplos, enfim, existe um monte de coisa. Só que a palavra curso é uma palavra que nomeia um ser que representa todos os seres de uma espécie. Então você diz que um substantivo é comum, agora você pode usar esse substantivo que é comum a todos os seres de uma espécie. Eu digo que o substantivo é próprio quando você especifica, ou seja, quando você apresenta apenas um ser de uma espécie. Então, Salvador é uma cidade? É, mas é uma cidade só, que se chama Salvador. Beleza? Então, o substantivo próprio é um vocábulo que representa apenas um ser de uma espécie. Pedro é um substantivo próprio que representa um ser de uma espécie. Estratégia, concursos, que é um curso onde eu trabalho com PDF. Inclusive é um curso muito bom de PDF, parceiro do Eu Vou Passar. Tem vários cursos lá de questões comentadas, enfim, para todas as bancas que você precisar. As mais conhecidas, obviamente, né? Muito bem. Vamos lá. Estratégia é um substantivo próprio que nomeia um curso. Assim como Pedro nomeia um aluno, assim como Salvador nomeia uma cidade. Então, os substantivos próprios são substantivos que representam apenas um ser de uma espécie. O substantivo simples é aquele substantivo que não é composto. Ou seja, é um substantivo que apresenta apenas um radical. Samba, canção, ponta, pé. Aí o substantivo composto é aquele que há mais de um radical. Samba, canção, pontapé. Então percebe que as palavras isoladas são simples. Por que são simples? Porque apresentam um radical só. O substantivo composto já é um substantivo que apresenta mais de um radical. Substantivo primitivo é aquele que ainda não sofreu derivação. É aquela palavra que só tem o radical, que não tem afixos. Flor, área, cadáver, por aí vai. Substantivo derivado. Florista deriva de flor. Tem aqui um sufixo ista. Subárea tem aqui um prefixo subárea formando, a partir de área, a palavra primitiva, a palavra subárea. Cadavérico, eu tenho cadáver mais o sufixo ico, derivação sufixal, palavra derivada. Rapidinho, deixa eu te falar uma parada. Rapidinho. Você já ouviu falar que a palavra cadáver
vem de carne dada aos vermes? E que por isso seria uma palavra composta por aglutinação? Eu vou falar nisso? Que cadáver vem de carne dada aos vermes e que por isso é uma palavra composta por aglutinação? Isso é besteira, isso não existe. A palavra cadáver é uma palavra que vem do latim cadavere, que vem do verbo latino cadere, que significa cair, tombar para não mais levantar. A palavra cadáver é primitiva. Esse papo de carne dada aos vermes, isso é caô, isso é conversa fiada, isso não existe, isso é boato linguístico. Beleza? Cadáver é palavra primitiva. Vai? Tem um monte de parceiro. Vamos lá, não se deixa enganar por falar esse tipo de coisa não, em carne dada aos vermes. Isso é conversa fiada. Olha aí para a telinha, vamos lá. Substantivo coletivo é aquele que indica um grupo de seres. Universidade, por exemplo, é um substantivo coletivo de faculdade. Então, a porrada de faculdade junto. Qual é o nome que eu dou? Universidade. Constelação. Um monte de estrelas juntas. Montão de estrelas juntas. Eu chamo de constelação. Ou seja, o substantivo coletivo é um substantivo que representa um grupo de seres de uma mesma espécie. Um grupo. Bando pode ser de coisas, de pessoas, de animais. Então, bando é um substantivo coletivo porque representa um grupo de seres, animados ou inanimados. Beleza? Continuando a brincadeira, vamos lá, concreto e abstrato. O substantivo concreto, diferente do que a tia Teteca diz, ou seja, concreto é aquilo que você pode pegar, sentir o cheiro, é aquilo que você pode ouvir. Parceiro, esquece isso. Pelo amor de Deus. Substantivo concreto não é nada disso. Substantivo concreto é um substantivo que não indica ação, estado, sentimento. Deus, dá para ver? Não. Dá para tocar? Não. Dá para sentir o cheiro? Não. Dá para sentir o gosto? Não. Dá para ouvir? Não. Não fala contigo, pô. Se ele falar contigo, você vai virar profeta. Beleza? Fada. Dá para ver? Não. Dá para tocar? Não. Sentir o cheiro? Não. Enfim, o substantivo concreto tem nada a ver com esse papo de tocar, de ser físico e tal. Não, besteira. Substantivo concreto é aquele que não indica ação, nem estado, nem sentimento. Deus, indicação, estado, sentimento? Não. Fada, indicação, estado, sentimento? Não. Bruxa, indicação, estado, sentimento? Não. Chupa-cabra, indicação, estado, sentimento? Não. Espírito, ação, estado, sentimento? Não. Vampiro, lobisomem, indicação, estado, sentimento? Não. Então, meu camarada, tudo isso aqui é substantivo concreto. Se liga só, deixa eu falar contigo aqui rapidinho. Substantivo concreto, normalmente você consegue fazer um desenho dele. Normalmente você consegue imaginar uma figura. Beleza? Então, isso também não é 100% não, tá? Não é 100% não. A melhor definição de substantivo é concreto. Não indicação, nem estado, nem sentimento. E o abstrato? É o contrário. Indicação, estado, sentimento. Vamos ver? Vamos lá. Substantivo abstrato. Investimento. É o ato de investir. Observe aqui o sufixo. Mento. Formador de substantivo abstrato. Beijo é o ato de beijar. Ah, mas eu consigo ver o beijo. Parabéns para você. Mas beijo é o ato de beijar. Portanto, é um substantivo abstrato. Detalhe, lembra que beijo deriva de beijar? Isso é uma derivação regressiva? E na derivação regressiva eu tenho um substantivo abstrato? Ah, moleque. Tá tudo ligado. Então, beijo é um substantivo abstrato porque é o ato de beijar. Morte é um estado. Então, é um substantivo abstrato. Tristeza é uma condição, um estado, um sentimento. É um substantivo abstrato. Juventude é um estado. Portanto, é um substantivo abstrato. Fidelidade é uma condição. Substantivo abstrato. Amor é um sentimento. Inveja é um sentimento. São substantivos abstratos. Agora, note que o ESA é um sufixo formador de substantivo abstrato.
O tud é um sufixo formador de substantivo abstrato. O dad é um sufixo formador de substantivo abstrato. Querendo ou não, isso te ajuda, né, a acertar uma questão dessa na prova, apesar de que a chance disso cair na prova é beira a zero. Eu vou falar sobre essas duas frases na aula que vem. Olha para mim rapidinho. Se liga só. Por que é importante saber substantivo concreto e abstrato? Você vai descobrir na aula que vem. Beleza? Tchau, fica na curiosidade.